A gente vai gravar algumas videoaulas, devido ao momento que nós estamos passando, então eu vou deixar disponível para vocês. Então, para começar, eu vou explicar primeiro o cálculo nutricional, porque eu dei um exercício para vocês fazerem e tem várias pessoas com dúvidas. Então, eu elaborei essa aula e espero que ajude vocês. Bom, o exercício ele fala o seguinte: observe a receita de biscoito caseiro com o rendimento de 24 porções, que são 6 biscoitos. Presta atenção nesse tipo de informação, porque eu estou falando que são 24 porções e não 24 biscoitos, tá? Porções quer dizer o seguinte: cada porção que eu pegar vai ter uma quantidade de biscoitos, nesse caso 6 biscoitos. Então, se eu quiser saber quanto no total de biscoito eu fiz, eu faço 6 vezes 24, vai dar 144 biscoitos, tá? Então, no total, a gente fez 144 biscoitos e a gente separou em 24 porções de 6 biscoitos. E aí, ele diz o seguinte, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar muita coisa, né? Cuja lista de ingredientes consta na tabela 1, a gente vai ver daqui a pouco essa tabela, e com base nas informações da tabela 2, a tabela 2 ela é a informação da TACO, que eu já deixei pronta para vocês não ficarem procurando, porque eu sei que vocês já sabem essa informação, vocês já estão no segundo ETIM ou no terceiro de nutrição, então já sabem usar a TACO, então eu coloquei a informação para vocês para ficar mais fácil. E preencha os dados que faltam na tabela 1, né? E depois, com base nisso, a gente vai fazer a informação nutricional da porção individual na tabela 3. Então, primeiro a gente vai calcular de todo o biscoito que a gente fez, tá? Das 24 porções. E depois a gente vai achar da porção individual, que é 6 biscoitos. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui estão as tabelas. A primeira tabela, que tabela 1, é a tabela que diz respeito aos ingredientes, a quantidade, isso aqui é quantidade, tá, gente, dos ingredientes, e aqui os respectivos itens, valores nutricionais que a gente vai estar usando para calcular, né, no caso, energia, quais os macronutrientes, e de micronutrientes eu peguei apenas o sódio, tá, que é o que a legislação exige, quando é de origem animal tem que constar o colesterol também, tudo bem? Bom, lembrando aqui, a segunda tabela, ela é a tabela da TACO, tá aqui, ó, informação da TACO, tá? Toda vez que tiver TR significa traços, muita gente me pergunta o que é TR, professora? É traços. E NA não se aplica, provavelmente não foi calculado, não foi verificado ainda na tabela TACO, tudo bem? Ou realmente não consta, não tem nesse alimento. No caso, água não tem nada, a gente zerou aqui. Poderia ter sódio, dependendo da fonte que eu pegasse, tá? Mas a TACO, ela não tem nada. Aliás, nem tem água na TACO, né? Bom, e aí na terceira a gente tem a informação nutricional do biscoito caseiro, tá? Individual, aqui a gente vai calcular da porção individual e vai achar o valor diário de referência e a gente tem os valores diários de referência, ok? Então, para começar, vamos entender como é que faz esse cálculo. Vamos começar pela farinha de trigo, ok? Eu não vou fazer um por um, é óbvio, vou explicar apenas da farinha de trigo e depois vocês vão fazer com cada item. Então, aqui, a composição centesimal. A composição centesimal significa que ela está em 100 gramas de alimentos. Então, cada dado da TACO aqui, ó, ela está em 100 gramas de alimento. E aqui eu tenho a minha quantidade, eu já falei para vocês, lembrando que aqui é a quantidade que eu usei para fazer o biscoito, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o valor da TACO, aqui ó, 360 calorias, que é o valor da TACO. Eu sei que a TACO, ela está em 100 gramas de alimento, ó, então eu sei que é igual a 100. 360 vai ser igual a 100. E aí, eu vou apagar aqui para não ficar muita coisa, tá? E aí, quanto que eu usei em quantidade desse alimento, né? Quanto foi de alimento que eu usei em quantidade? A gente não usou 350 gramas de farinha de trigo? Ó, tá aqui, ó, para vocês verem, 350. Eu posso até pintar inteiro, porque a gente tá usando essa informação agora. Então, tá aqui, ó, 350 gramas de farinha de trigo. E quanto que de calorias tem 350 gramas de farinha de trigo? Eu não sei, é isso que eu vou calcular, esse aqui é o meu X. Então, fica uma regra de 3, né? Passando para cá, 360 calorias é igual a 100, X é igual a 350, faz a multiplicação em cruz,
Na multiplicação em cruz, eu vou ter 100x, 360 vezes 350x, simplificando eu já achando o resultado aqui. E aí eu vou fazer x é igual a esse resultado. Pela regra, eu tenho que isolar o x. Para isolar o x, eu passo esse 100 para baixo dividindo. Ó, o 100 vem para cá dividindo. Então, o x vai ser igual ao resultado que eu tenho aqui dividido por 100. Com isso, eu tenho o meu valor de x. Esse valor é 1.260, equivale exatamente a isso aqui, ó, certo? Eu venho e preencho aqui esse valor. Então, o que a gente fez? A gente pegou o valor da taco, colocou igual a 100, porque está em 100 gramas, e depois eu fiz que o valor de x ele é igual a 350 gramas, que é o que eu usei de farinha de trigo. Aí eu montei a regrinha de 3, elaborei, achei 1.260. E eu vou fazer isso com cada nutriente da farinha de trigo. Aí, se eu quiser fazer com o carboidrato, eu vou seguir o mesmo raciocínio. Eu vou vir aqui, olha lá, a taco está me dizendo que tem 75,1 grama, tá aqui meu 75,1 grama. Ela está me dizendo que eu usei 350 gramas de farinha de trigo, tá aqui. Então, 75,1 está em 100 gramas, que é o que eu tenho na taco, e o meu x está em 350. Aí eu não vou fazer, vocês fazem, porque senão eu vou dar tudo de mão beijada para vocês. Só estou explicando como que se faz os cálculos, ok? Bom, aqui a gente tem as proteínas. Se eu quiser calcular as proteínas, olha aqui o valor de 100 gramas de proteína em farinha de trigo, 9,8. 9,8 está em 100 gramas, né? Eu usei 350, 350 está em x. Vou montar a regrinha de 3 e aí vocês calculam, colocam os resultados aqui. Do carboidrato vai vir aqui e da proteína vai vir aqui. E aí depois eu vou calcular das gorduras. A taco está me dizendo que eu tenho 1,4 em 100 gramas, certo? E eu quero saber quanto eu tenho em 350 gramas. O valor que eu achar, eu vou colocar aqui. E vou fazer isso com cada um deles. Para vocês treinarem, pega, por exemplo, esse valor, quem tem muita dificuldade, esse valor aqui que já está pronto, e faz, e vê se bate, né? Faz o cálculo aqui, ó, vê se bate com o que está aqui, tá? Aí vocês vão treinando, que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Aí vocês vão achar cada um deles, e no final vocês vão somar, tá? Somar cada item aqui que vocês encontrarem. Ah, professora, tem uma forma mais certa, mais rápida de a gente fazer isso do que ficar montando regrinha de 3 por regrinha de 3? Claro que tem, tá? A fórmula de bolso, né? Aquela mais rápida. Pegar essa regrinha de 3, pegar o raciocínio dela e montar da seguinte forma. Valor da taco, cadê aqui, ó? Valor da taco, 360, vou pintar aqui para vocês verem, ó. Valor da taco, vezes quantidade, ó, aqui, ó. Valor da taco vezes quantidade, ó. Vezes quantidade. Valor da taco vezes quantidade dividido por 100. Porque pela minha regra eu vou passar dividindo aqui depois, ó. Vou passar dividindo aqui depois. Eu vou chegar nisso aqui, ó. Certo? Eu vou chegar nisso aqui. Eu vou chegar exatamente no resultado. Então, para não ter que ficar fazendo tudo isso aqui no papel, eu faço diretamente isso. Pego esse vezes esse e divido por 100. Só isso. Para cada item eu vou achar o valor. Certo? Bom, feito isso, que resultado a gente vai chegar? Em todos os resultados do cálculo nutricional das 24 porções, né? Ou dos 144 biscoitos que eu falei no início, né? Então, 24 porções de biscoito, o total, todo o biscoito pronto, tem isso aqui de energia. Eu vou pegar a energia como base. Vai ter isso aqui que vocês vão achar de carboidrato, isso aqui de proteína, isso aqui de gordura, isso de gordura saturada, isso de gordura trans, isso de fibra e isso de sódio. Sódio é mesmo em miligrama, tá? Muita gente fala, tem que converter para grama? Não precisa. O resultado do sódio já é em miligrama. Ó, aqui ele tá em miligrama. Bom, então como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente vai ter que achar aqui a porção individual. Para eu chegar nesse resultado que já tá feito, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse valor aqui, certo? Peguei esse valor aqui e dividi por esse valor aqui. Dessa forma. Então, eu peguei esse, dividi por esse e eu obtive esse resultado.
eu arredondei aqui e coloquei aqui, certo? Então, vocês vão fazer isso com cada um. Vai pegar o valor total aqui, dividir pelo número de porções e colocar na onde ele corresponde. Então, aqui no caso, carboidrato, aqui no caso, proteína e assim por diante. Eu poderia ter colocado cada um de uma cor para ficar mais fácil para vocês aqui entenderem, mas acho que vocês já conseguiram entender, né? Bom, feito isso, achei. Agora eu tenho que calcular quem? O valor diário de referência. O que é o valor diário de referência, gente? A gente tem que ter uma base, né, de quantas calorias coletivamente, não dá para calcular individualmente. Então, eles chegaram numa medida coletiva, né? Uma média de ingestão diária para o povo brasileiro de 2.000 calorias, certo? Aqui, ó, 2.000 calorias, tudo bem? Bom, então é em cima dessas 2.000 calorias que nós vamos fazer como exemplo aqui, tá? Então, o que acontece? O valor energético é 2.000 calorias. Então, imagine, para ficar mais fácil, didático, para vocês entenderem, que vocês vão pegar essas 2.000 calorias que vocês têm que ingerir ao longo de um dia e vão ingerir tudo em biscoito cookies. Por favor, não façam isso. Não estou aconselhando ninguém a fazer isso, tá? Isso é apenas uma forma didática para vocês entenderem o que significa o valor diário de referência, tá? Então, isso é o que vocês teriam que ingerir ao longo do dia inteiro. Vocês só vão comer biscoito de aveia o dia inteiro, por exemplo, tá? Bom, o que são essas 2.000 calorias? Quantos por cento é do que você tem que ingerir ao longo do dia inteiro? Ela é 100% do que você tem que ingerir ao longo do dia inteiro, tá? Aí, você vai pegar, também pode ser representada dessa forma, né? 2.000 é igual a 100% que vocês têm que ingerir. Você vai pegar só uma porção individual agora, ó, só uma porçãozinha individual aqui que você vai pegar. Aí, essa porção individual, quanto que ela equivale, né? E fica a dúvida. Se eu tenho que ingerir 2.000 ao longo do dia, e essa daqui tem 132 calorias, então quanto é que eu tenho que ingerir? Para ficar mais prático, eu fiz aqui para vocês, né? Então, eu tenho meu biscoito inteiro, 2.000 que eu vou ingerir no dia inteiro, tá? Eu vou comer só uma porção, quanto que essa porção equivale? Bom, aí como é que a gente faz o cálculo? Para tudo é regra de 3, né, pessoal? Não tem muito como fugir da regra de 3, sempre vai ser a regra de 3 nesse caso. Então, eu vou fazer 2.000 calorias, que é o meu valor de referência nesse momento que eu estou usando, porque eu estou calculando as calorias, ela é 100%. Aqui eu não usei o percentual, por quê? Tomem cuidado com isso, porque se na hora de fazer o cálculo você jogar percentual na calculadora, ela vai calcular errado, tá? Então, só faz 100, tá? 2.000 igual a 100. E quanto deu aqui, a minha 132 calorias, é X. É o quê? É esse, deixa eu pôr em amarelo aqui, ó. É esse percentual que eu quero achar aqui, ó. Ele é o meu X, certo, gente? Ele é o meu X aqui, ó. Então, o meu X é o percentual que eu quero achar aqui. Então vai regrinha de 3, né? 2.000 vezes X, a gente já sabe, 2.000X. E 132 vezes 100, 13.200, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Regrinha de 3, vocês vão achar o valor. É óbvio que eu não vou dizer qual é o valor, que vocês que vão ter que calcular. E aí, vocês vão chegar aqui no valor, né, do diário de referência. A gente já tem um calculado aqui, ó, 5%. Eu vou mudar de cor até para ficar mais didático, para vocês verem que é outro ingrediente. No caso desse 5%, é gordura saturada. Quem foi usado aqui como referência? A gordura saturada. Então, ó, presta atenção nisso, que não foi 2.000 aqui. Aqui vai ser 22, tá? E aqui vai ser o valor que vocês encontrarem aqui. Então, prestem muita atenção nisso na hora de resolver, tá? Bom, e se eu fizer do carboidrato? Vamos pegar um roxinho aqui pro carboidrato. Aqui, ó. Eu quero achar do carboidrato. Se eu quiser achar do carboidrato, o meu valor diário de referência é 300 gramas. Então, vai ser o 300 gramas que vem aqui e vai ser o valor de carboidrato que vem aqui. Então, vocês vão fazer isso para cada um deles.
Feito isso para cada... Perdão, né? Vocês já fizeram anteriormente cada um deles aqui. Você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer isso para cada um deles. A hora que vocês fizerem esse cálculo, vocês vão chegar no resultado do valor diário de referência para cada um deles. Então, no final, o que a gente fez no final, né? Com esse exercício? Vocês simularam a preparação de um cookies. Vamos supor que nós preparamos todos juntos lá no laboratório um cookies. Aí, esse cookies a gente resolveu fazer o cálculo nutricional. A gente calculou primeiro do cookies inteiro, através dessa tabela. E depois eu calculei a porção individual e o valor diário de referência de cada um. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho a minha rotulagem nutricional. Se eu quisesse vender esse biscoito aqui, ó, ganhar umas... Vou fazer uma cifrinha aqui, né? Ganhar um dinheirinho com esse dinheiro aqui, esse cookies aqui, ó, né? Fazia uma embalagem bonitinha e colocava lá uma informação nutricional. Dá para fazer. Agora vocês já sabem fazer e esse é o objetivo desse exercício, que vocês saibam fazer a rotulagem nutricional dos alimentos. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado. No demais, se tiverem dúvidas, vocês já sabem, podem me encontrar pelo WhatsApp. Um abraço a todos.